dias. Carvalhal? Como é que você vai? Tudo bem, Carvalhal? Deixa eu te passar um caso aí que a gente vai precisar de você.
Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Estão ouvindo? Sim, né? Ana, está ouvindo? Ana Luísa? Sim. Professor, a gente consegue entrar. Professor, boa tarde. A gente consegue entrar na sala virtual quando a aula é para B, sim. Conseguem? Porque o link é um só. Ah, entendi. Conseguimos. Eu vou escrever depois para que todos vejam, né? Semana que vem, a gente tem a prova daqui a 15 dias, né? Semana que vem tem uma aula para a turma B, né? Que é uma aula, digamos assim, adicional, né? Eu, na verdade, essa aula eu não vou dar nenhum conteúdo novo nessa aula da semana que vem, na terça-feira, porque não seria justo com vocês em relação à prova. Então, o que eu vou fazer semana que vem? Eu vou fazer uma aula, vou deixar uma aulinha aberta para revisão, para pergunta de vocês sobre os temas que foram apresentados aí, que vão ser apresentados hoje, na semana anterior, na outra aula que nós tivemos, relativos ao conteúdo para P2, tá ok? Então, eu vou escrever aqui, já que vocês podem entrar, que a aula na semana que vem para a turma B será uma aula de revisão e eu convido vocês a participarem, tá? Então, vou escrever logo aqui, ó. Semana que vem teremos uma aula de revisão para a P2 com a turma A e B.
no mesmo horário. Professor, Oi. então, tipo, a gente consegue acessar a aula, só que eu acho que a gente vai estar em aula nesse momento lá na técnica cirúrgica. Então eu vou. Não, mas olha só, tudo bem, mas eu vou gravar a aula, como a mesma coisa que eu vou fazer hoje. Essas Ah, perguntas. não. É porque às vezes eu pensei que o senhor poderia contar com a presença nossa Não também tem presença de e vocês, lógico que não, né? Porque não é entendeu? obrigatória a presença na semana que vem de vocês, é aula para a turma B. Eu só estou convidando a vocês, mas se vocês têm outra atividade, também não tem problema. A aula vai ser gravada e vai Beleza. ser disponibilizada no ar, tá bom? Então, o que eu Tá joia. Muito conversar obrigado. com os alunos na semana que vem, relativo à revisão, vai ficar gravado e disponível para vocês no ABA também, tá bom? Que aí serve para todos, tá? Mas, de qualquer maneira, a mensagem está aqui para que todos fiquem cientes, tá? Bom, vamos começar então. Eu vou compartilhar a tela para que a gente comece. Aliás, deixa eu interromper aqui que eu vou tirar o meu vídeo primeiro. Agora eu vou compartilhar. Vocês estão vendo o slide, sim, né? Sim. Então tá. Então vamos lá, olha só. É o mesmo caso clínico que eu já conversei com vocês na outra aula, onde nós extraímos assunto para apresentar, né? Temos aí essa lista de assuntos. A gente já conversou anteriormente sobre cirrose hepática, hemorragia digestiva e choque. Já falamos sobre isso na aula anterior. Hoje, nós vamos falar sobre os outros assuntos, né, que ficaram faltando ali. É isso que nós vamos fazer hoje. Então, dentro ali do caso clínico, eu vou pensar algumas questões que, caso vocês estejam atendendo um paciente, elas merecem atitudes imediatas, né? Então, nós vamos passar ali, pensando ali no caso clínico, algumas possibilidades. Então, vamos lá. Uma delas é essa aqui. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa, houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, né? Paciente letárgico, confuso. Isso poderia significar, quando a gente atende um paciente no pronto-socorro, a possibilidade de crise convulsiva. Quer dizer, o paciente teve crise convulsiva. Como é que eu faço esse diagnóstico e como é que eu abordo isso no setor de emergência, né? Uma pergunta a ser feita, né, já num primeiro momento, o que é a crise convulsiva? É quando há uma atividade elétrica anormal no sistema nervoso central. Essa atividade anormal produz uma alteração ou perda de consciência. Normalmente o doente ele não interage no momento que está tendo a convulsão, né? Tem alteração do sensório, e é acompanhada por contrações tônico-clônicas, que são os espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. Certamente vocês talvez já tenham visto, né, alguma pessoa tendo crise convulsiva, ou até no próprio hospital, visto o atendimento do paciente com crise convulsiva. Uma pergunta que deve ser esclarecida rapidamente, né? Será que é crise convulsiva mesmo? Quer dizer, tem ali o diagnóstico diferencial, quer dizer, por que o doente perdeu a consciência, né? Pode ser uma síncope. Nós vamos falar hoje sobre acidentes vasculares encefálicos, ataque isquêmico transitório. Algumas vezes essa síndrome enxaqueca pode fazer com que o doente tenha um quadro parecido com síndrome do pânico, crise ansiosa aguda, catalepsia. Talvez dessa lista toda aí, aqui possa nos trazer alguma confusão para diagnóstico, a gente tem que prestar atenção, é crise ansiosa aguda, né? Na crise ansiosa aguda, você não tem a perda de consciência. Algumas vezes o doente está se batendo, se tremendo, né, mimetizando uma contração muscular tônico-clônica, né? Mas, na verdade, não é crise convulsiva. Esse diagnóstico diferencial deve ser feito, né? Como é que a gente aborda, né, o atendimento inicial no pronto-socorro? O paciente que chega com crise convulsiva, né? A preocupação com a abertura das vias aéreas, se o doente está ventilando,
colocar o paciente em uma posição, caso ele vomite, não broncoaspire, proteger também em relação à mordedura de língua, sangramento, porque esse sangramento pode ser significativo e o doente broncoaspirar também. Eu preciso de um acesso venoso, que eu vou lançar mão de drogas para tratar a crise convulsiva, né? E também, dependendo da condição clínica do doente, né? Logo a seguir, a gente também coloca uma máscarazinha para suplementar o oxigênio. Então, eu tenho que estar num ambiente onde eu possa monitorar o doente, suplementar o oxigênio, providenciar um acesso venoso, colocar o paciente numa posição onde ele diminua o risco de broncoaspiração. Isso por si só, esse primeiro atendimento é feito, isso não resolve o meu problema. Eu vou ter que lançar mão de drogas, né, para poder tratar a crise convulsiva. E aí eu vou falar para vocês de 2 drogas que nós usamos quando estamos diante de paciente fazendo crise convulsiva. Uma droga tem como principal objetivo terminar a crise convulsiva, abortar a crise convulsiva, né? E a outra droga, essa droga que eu acabei de falar, é o diazepam. E tem uma outra droga, que é a fenitoína, que também é uma droga anticonvulsivante, que normalmente a gente utiliza para impedir novos episódios de crise convulsiva. Eu atendi o doente, vou fazer uma droga para terminar a crise convulsiva, mas nada impede que logo a seguir, mais adiante, o doente tenha outro episódio de crise convulsiva. Então, eu vou lançar mão de uma segunda droga para ser feita com ação anticonvulsivante para impedir que esse paciente tenha novos episódios de crise convulsiva. Então, está ali, tempo zero, logo após a chegada do paciente, né? A partir do momento que eu fiz o diagnóstico de crise convulsiva e providenciei um acesso venoso, eu não vou cobrar de vocês a dose, mas nós fazemos uma droga anticonvulsiva, que tem ação anticonvulsivante, que é um benzodiazepínico, para abortar a crise convulsiva, que é o diazepam, venoso, como está colocado ali, né? Logo a seguir, a crise convulsiva cedeu e o paciente acordou. Algumas vezes o paciente acorda completamente, algumas vezes a gente chama de estado pós-comicial, quer dizer, ele está interagindo pouco e logo a seguir ele acorda completamente. Nesses próximos 5 a 10 minutos, nós vamos administrar a outra droga, também venosa, onde existe uma dose de ataque e depois uma dose de manutenção. Essa droga, que é a fenitoína, ela normalmente é feita dessa maneira, uma dose de ataque, uma dose de manutenção, e tem a apresentação oral também, quer dizer, o doente pode dar continuidade ao uso da medicação sequencialmente. Então, não esqueçam, uma droga para abortar a crise convulsiva imediatamente, que é o diazepam, uma segunda droga, que é a fenitoína para impedir novos episódios de crise convulsiva, né? Se a gente olhar lá para o nosso caso clínico, eu não li o caso clínico todo, que eu já li em outro momento para vocês, a gente pode pensar ali várias possibilidades que poderiam levar o paciente a ter crise convulsiva, né? Arritmia cardíaca, hipoglicemia, um paciente diabético, uma crise hipertensiva, um foco de um acidente vascular encefálico isquêmico antigo que ele tem, ou então ele fez um novo AVE, ele pode ter tido a queda, fez um TCE e aí fez a crise convulsiva. Já falamos da encefalopatia hepática, uma infecção poderia ser colocada, libação alcoólica também, uso de drogas, hipóxia, tem uma série de possibilidades ali no caso clínico que a gente poderia esclarecer mais adiante o que levou o paciente a ter a crise convulsiva, né? Mas nós precisamos tratar imediatamente a crise convulsiva. Logo a seguir, quer dizer, o que eu faço com o paciente que eu atendo com crise convulsiva? O doente parou de ter convulsão, já fez uso ali das 2 drogas, né? Esse paciente eu tenho que muitas vezes excluir a possibilidade de doença estrutural a nível do sistema nervoso central. Isso passa por um exame de imagem, que é uma tomografia de crânio, e também um exame especializado, né, que é o eletroencefalograma, para que o diagnóstico ali do foco epileptiforme possa ser feito, né, através do traçado, né, do laudo do eletroencefalograma. E esses doentes normalmente são referenciados para um colega da especialidade neurologia. Quer dizer, eu sou emergencista, atendi o doente, resolvi a questão da crise convulsiva, providenciei
o pedido e a realização de alguns exames complementares, olhei lá a possibilidade de causas, né, da crise convulsiva, vou tratá-las também, né, nunca esqueci de abordar a causa, mas vou referenciar esse paciente para um colega da neurologia para que dê seguimento e acompanhe os pacientes que tiveram crise convulsiva. Então, essa é a atitude que a gente deve ter frente a um paciente que faz crise convulsiva. Uma outra questão a ser colocada também, ali no nosso caso clínico, né, é basicamente a mesma descrição, e não esqueçam que o nosso paciente tem ali na história patológica pregressa a hipertensão arterial, faz uso de drogas antihipertensivas. Então, nada impede que o paciente possa ter feito, né, esse quadro central por conta de crise hipertensiva. A gente chama isso de encefalopatia hipertensiva. Resolutamente atendido com níveis tensionais extremamente elevados, caracterizando uma emergência hipertensiva. Aqui a gente tem o conceito de hipertensão arterial, né, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos, uma pressão arterial sistólica igual a maior a 140 e uma pressão arterial diastólica igual a maior ou igual ou maior a 90 mm de mercúrio, se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais, né? Tem a lesão de órgão-alvo ao longo do tempo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade, intolerância à glicose e diabetes mellitus. Mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal crônica fatal e não fatal. Quer dizer, a gente tem lá o doente hipertenso sujeito, ao longo do tempo, a desenvolver uma série de lesões relacionadas ao órgão-alvo, também uma chance maior de morte por doença cardiovascular, por doença cerebrovascular, por doença renal. Aqui, o que é emergência hipertensiva? Né? Onde eu tenho risco iminente de vida e de rápida e progressiva deterioração de órgão-alvo. Nessa situação, isso requer redução da pressão arterial em questão de minutos, a poucas horas, habitualmente com drogas por via parenteral. Ou seja, eu vou abordar esse doente e vou fazer uso de drogas por via venosa. Normalmente a gente faz essa administração através de uma bomba infusora, por infusão contínua, e o ideal é que esse paciente fique em local onde você tem a monitorização todo o tempo. Que local é esse dentro do hospital? É a unidade fechada, normalmente é a unidade de terapia intensiva. Quer dizer, o doente tem que ficar no hospital, num lugar onde ele fique monitorado, geralmente dentro da UTI. Aqui o objetivo, né, metas terapêuticas nessas emergências hipertensivas, reduzir a pressão arterial média. O que é a pressão arterial média? Eu falei da pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. O que é a PAM, pressão arterial média? É a pressão arterial diastólica mais 1/3 da diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Então, isso é que a gente chama de PAM. Eu tenho que reduzir os níveis tensionais, reduzir a PAM e também ter cuidado, né, para que se chegue ali a um nível, né, nível pressórico ao longo das horas, que essa queda não seja extremamente significativa, que é o que está ali no parágrafo 2, evitar a hipoperfusão cerebral e ou coronariana por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Isso quer dizer o seguinte: eu vou usar droga em infusão contínua, que eu já vou falar sobre elas, né, dentro de uma unidade onde o paciente fique monitorado, e ele tem que frequentemente ser avaliado para a verificação dos níveis tensionais. Quer dizer, eu vou usar drogas de ação rápida, que vai diminuir os níveis tensionais. Então, eu não posso botar esse doente, por exemplo, numa enfermaria com uma infusão contínua de uma droga antihipertensiva, né, que vai diminuir os níveis tensionais, porque eu posso chegar lá mais adiante, perto dele, ver o que está acontecendo, o doente está lá sonolento, e eu vou ver ele está com 80 de sistólica, 60 de sistólica, porque está entrando uma droga infusão contínua sem controle adequado. Isso não é correto, isso não deve ser feito. Então, ao invés de eu beneficiar o doente, eu vou causar efeito adverso grave. Então, a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso. A droga de escolha que nós vamos utilizar são duas drogas. A primeira escolha
é uma droga que atua como vasodilatador arterial e venoso. Eu não vou cobrar de vocês a dose também. Nós fazemos essa infusão do nitroprusiato de sódio por bomba infusora, uma infusão contínua, e ali nós vamos titulando a resposta do paciente à infusão de uma dose inicialmente baixa que eu posso progredir ao longo do tempo. Com isso, eu diminuo os níveis tensionais. Uma segunda opção, que pode ser utilizada também, é a nitroglicerina. O nome comercial é o Tridil. O nome comercial do nitroprusiato de sódio é Niprid, o nome comercial da nitroglicerina venosa é o Tridil, que é um vasodilatador venoso, também vai diminuir os níveis tensionais, é administrado através de uma bomba infusora e nós vamos monitorar com frequência os níveis tensionais para que a gente possa diminuir e tratar uma emergência hipertensiva. Ok? Então, crise hipertensiva, emergência hipertensiva, abordagem que nós fazemos para reduzir a pressão arterial média e usando drogas potentes, venosas, em infusão contínua, em dripping, né? Infusão contínua em bomba infusora, a primeira escolha seria o sódio, a segunda escolha seria a nitroglicerina venosa. Outro item também, né? Aqui falando a respeito do quadro clínico do paciente, do exame físico e talvez, né, será que esse paciente ele tem uma história de ter feito um AVE isquêmico antigo, ficou com uma sequela, está lá na história do paciente, no exame físico do paciente. Será que ele fez um novo AVE? Né? Ele fez um AVE ou fez o que a gente chama de ataque isquêmico transitório? Então, primeiro a gente vai falar do que significa essa sigla, ataque isquêmico transitório. E nessas duas opções, muitas vezes a dúvida vai ser esclarecida ou sanada com a realização de um exame de imagem, que é a tomografia de crânio. Quer dizer, eu fiz lá, o doente chegou com uma normalidade do nível de consciência, pode chegar com déficit motor que melhorou, com déficit motor que não melhorou, ou então não tinha determinado déficit motor, passou a ter, esse doente vai passar por uma tomografia de crânio. Essa tomografia de crânio pode mostrar anormalidades, né? Eu posso ter um acidente vascular encefálico isquêmico, eu posso ter um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, se eu fizer a tomografia e tiver uma imagem de hemorragia intraparenquimatosa, aquilo é um acidente vascular encefálico hemorrágico, provavelmente relacionado à hipertensão arterial. Eu posso ter um acidente vascular encefálico isquêmico, com uma área de infarto cerebral. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ou eu posso ter um déficit focal que o paciente apresenta, que ele melhora rapidamente daquele déficit focal e a tomografia de crânio dele é uma tomografia de entrada normal. Então, a gente está aqui. Ó. O que é o TIA? Ataque isquêmico transitório. Paciente admitido com déficit neurológico focal que, no intervalo de 24 horas, algumas vezes logo nas horas subsequentes, regride por completo. A TC não revela imagem de infarto cerebral na entrada e no controle após 24 a 48 horas. Normalmente, o ataque isquêmico transitório significa isquemia cerebral reversível que caminham para um AVE isquêmico completo mais adiante. Então, isso é muito importante. Quer dizer, eu estou atendendo o doente agora, ele faz lá um déficit motor, uma hemiparesia no membro superior esquerdo e logo a seguir ele fala, não, melhorei, os movimentos melhoraram, são normais. Fiz a tomografia está normal. Provavelmente, o que esse quadro representa? Ataque isquêmico transitório. Esse doente ele precisa ser investigado, né, porque isso significa quadro de isquemia cerebral reversível, que, se não for abordada, se a gente não procurar a causa, vai caminhar em um percentual grande de casos, logo a seguir, algumas vezes com um intervalo aí de 1 semana, 2 semanas, para um AVE isquêmico completo. Quer dizer, aquele quadro que regrediu, mais adiante vai se tornar extenso e vai deixar uma sequela definitiva, ou pode o paciente ficar em coma. Então, eu devo investigar por que o doente fez o ataque isquêmico transitório. E aí a gente tem algumas possibilidades, né? Quando eu investigo. Uma das possibilidades é essa aqui, o doente pode ter uma doença carotídea, né? Pode ter uma obstrução carotídea por placa aterosclerótica. Vocês estão no curso, no início do curso, o tempo todo o curso de medicina, ele vai exigir de vocês, sempre que se faça, né,
o diagnóstico vai partir da história, exame físico, interpretação de exames complementares. Sempre funciona desse jeito. Dentro do exame físico, tem ali ausculta, aparelho cardiovascular, tem ali o estetoscópio. Eu vou botar o estetoscópio no pescoço e auscultar, ver se o doente tem sopro carotídeo. Se esse doente tem sopro carotídeo, isso fala a favor da possibilidade de uma estenose carotídea por placa aterosclerótica. Obviamente, né, o que eu vou encontrar no exame físico é muito importante, mas isso não é suficiente para eu decidir. Eu vou ter que lançar mão de exames complementares para eu poder ter mais informação a respeito daquela normalidade que eu encontrei. Isso passa por exame de imagem. Então, a gente tem ali, tem a placa, tem a artéria, tem a doença aterosclerótica, tem a placa, né? Tem o ateroma que progride, eu tenho graus variados de obstrução, essa obstrução pode se tornar significativa, severa, essa placa pode ocorrer ruptura da placa, formação de um trombo, obstrução ao fluxo de sangue. Essa é a sequência natural de eventos. Então, eu tenho uma placa que progride, que faz a ruptura, obstrui, e o meu paciente fez lá um infarto cerebral. Então, ele tinha TIA e agora ele tem um AVE isquêmico completo, né? Então, eu posso detectar esse sopro, né? Digamos que o doente fez lá um quadro de TIA, eu auscultei, tem lá um sopro carotídeo. Opa, por que está acontecendo, né? Quais são as anormalidades anatômicas que eu tenho ali que possam justificar essa normalidade? Então, está ali, eu posso investigar o doente através de ultrassom com Doppler, né, um duplex scan de carótide, de vertebrais. Eu posso investigar ali o segundo item, uma angiotomografia. O terceiro item é uma angiorressonância. E raramente a gente precisa chegar ao, digamos assim, ao padrão ouro, né, para avaliar o grau de obstrução de um vaso, que é a arteriografia cerebral. Então, são exames de imagem que a gente lança a mão. Normalmente a gente trabalha com os exames menos invasivos, se progride ou não para os exames mais invasivos, dependendo ali da necessidade, mas que nós devemos sempre investigar quando nós estamos diante dessas anormalidades, né? A decisão do tratamento que nós vamos ter, ele pode ser clínico, pode ser cirúrgico ou pode ser feito angioplastia. Quem vai decidir se vai ser feito cirurgia ou angioplastia dessa artéria coronária, dependendo do grau de obstrução, se for uma obstrução severa, provavelmente essa lesão precisa ser abordada por uma cirurgia, que se chama endarterectomia, ou por uma colocação de um stent, né, que se chama angioplastia com colocação do stent. Isso é feito pelo colega da cirurgia vascular. Então, nós vamos referenciar esse paciente para a cirurgia vascular e a cirurgia vascular vai complementar ou não os exames já feitos e decidir ou não sobre a necessidade de cirurgia ou angioplastia com colocação do stent. Por outro lado, se não for uma obstrução severa, uma obstrução leve ou moderada, né, pode ser que esse paciente não tenha indicação de intervenção cirúrgica ou colocação do stent e seja tratamento clínico, E aí esse tratamento clínico ele vai recair sobre as condições que podem contribuir, eu já vou falar para vocês, para a doença aterosclerótica, o agravamento do quadro. Lembrem-se que eu falei agora mesmo de hipertensão arterial. Quer dizer, a hipertensão arterial é um fator de risco. Se eu tenho lá um doente hipertenso que não toma as medicações de forma adequada, né? Não faz controle dos níveis tensionais, esse doente pode estar com níveis tensionais elevados e isso é um fator de risco para o paciente fazer acidente vascular encefálico, isquêmico ou hemorrágico. Eu posso ter o meu doente que tem uma placa onde tem uma obstrução severa e isso não foi feito diagnóstico, ou foi feito e o doente não procurou atendimento médico. Esse doente tem um alto risco de desenvolver um infarto cerebral extenso. Então, esse é o papel do clínico, que está colhendo a história, examinando o paciente, avaliando e interpretando exames complementares para tentar impedir que o quadro venha a se agravar e poder levar o paciente ao óbito. Uma outra possibilidade está ali, embolismo cardiogênico, né? Embolismo cardíaco. E nosso doente ele tem FA, tem fibrilação atrial. A fibrilação atrial é um fator de risco para o paciente fazer eventos cerebrovasculares, né?
Ali está o exame físico, ritmo cardíaco irregular com a fibrilação atrial, né? Você vai examinar o doente, vai ver que o ritmo cardíaco é regular, o pulso tem amplitude regular. É muito comum a gente encontrar a fibrilação atrial, está dentro ali das arritmias cardíacas, né? Um ataque à arritmia, o sítio anatômico é supraventricular, ela pode ser aguda ou pode ser por tempo indeterminado ou pode ser crônica. Muitas vezes a gente tem pacientes idosos com fibrilação atrial crônica. Nós vamos fazer esse diagnóstico através do exame clínico e o exame que é utilizado é o eletrocardiograma. A gente tem o eletrocardiograma onde aquele complexo PQRS, você não tem a onda P, né? Você tem um serrilhado, que significa atividade atrial anárquica, e exatamente porque o estímulo passa no tecido de condução para a contração ventricular de maneira não regular, você tem um intervalo entre os complexos QRS, que a gente chama de intervalo RR, irregular. Então, eu não tenho onda P, eu tenho uma atividade atrial anárquica, eu tenho intervalos RR irregulares, quer dizer, a distância entre os QRS ele também é irregular. Então, assim que normalmente a gente faz diagnóstico dessa arritmia bastante comum, principalmente em pacientes idosos, que é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, exatamente por conta dessa atividade atrial anárquica, né, ela pode fazer com que dentro dos átrios se formem trombos. E esses trombos, né, podem se desprender e migrar para a circulação arterial. E essa circulação arterial pode ser a nível do sistema nervoso central e o doente fazer um acidente vascular encefálico isquêmico embólico por conta de uma FA. Né? O que a gente faz com a FA? Quando é uma fibrilação atrial aguda, normalmente a gente age no sentido de reverter essa arritmia. Né? Então, nós vamos lançar mão de drogas, e a droga de eleição para reversão dessa arritmia para o ritmo sinusal é a amiodarona. A gente chama isso de cardioversão química. Eu posso também, dependendo da condição clínica do doente, né, se ele tem dor torácica, edema agudo de pulmão, choque, e é uma fibrilação atrial de início recente, ou, portanto, aguda, né, eu posso fazer a cardioversão elétrica. É muito comum que a gente encontre doentes com fibrilação atrial crônica, que é o caso do nosso paciente. Nesses casos, nesse contexto, não existe interesse de reverter mais para ritmo sinusal. O que a gente vai fazer é controlar a frequência com drogas e prestar atenção para impedir essa complicação da fibrilação atrial, que é o acidente vascular encefálico isquêmico embólico, causando lá dano ao sistema nervoso central. Né? Então, está aqui, é uma complicação da fibrilação atrial, acidente vascular encefálico isquêmico embólico, e isso se mostra, né, que a fibrilação atrial é um fator de risco para o paciente fazer esse tipo de acidente vascular encefálico. E o que se faz nesses casos para impedir que o paciente evolua com essa complicação? É o uso de drogas anticoagulantes. O uso do anticoagulante faz com que a gente minimize esse risco de acidente vascular encefálico isquêmico embólico nos doentes que têm fibrilação atrial crônica. O anticoagulante que nós usamos com maior frequência são os cumarínicos, né? O nome comercial do cumarínico é o Warfarin, é o Marevan. Como é que funciona o Marevan? Né? O Marevan ele inibe a síntese dos precursores da protrombina, né? Da protrombina. Então, a gente tem a via ali da coagulação, que a gente avalia através do coagulograma, né? A via intrínseca através do PTT, a via extrínseca através do tempo de protrombina. E quando a gente usa Marevan, quando a gente usa cumarínico, a gente avalia ali o tempo de protrombina e, como normalmente protrombina, chama-se INR. Então, o doente que usa anticoagulante, o doente que usa cumarínico, o doente que usa Marevan, ele vai precisar ter o controle da coagulação, do tempo de protrombina, do INR. Isso é absolutamente necessário, porque os anticoagulantes orais, eles têm os efeitos adversos. O principal efeito adverso do anticoagulante oral é exatamente o sangramento.
Então, eu não posso prescrever anticoagulante oral para o meu paciente e não ter esse tipo de controle. Você pode perguntar para mim o seguinte: Afonso, lá no caso clínico, o doente não estava usando anticoagulante oral e ele tem fibrilação atrial crônica. Sim. Por que talvez tenha se decidido? É porque se o doente não comparece com regularidade à consulta médica, né? E observem lá que era um paciente que vivia na área rural, então dificuldade de comparecer ao médico. Esse doente não é um doente que pode usar anticoagulante oral, porque eu não tenho controle sobre a dose da droga e a possibilidade de efeito adverso grave, como sangramento, é muito importante. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Se tem fibrilação atrial crônica, tem risco de fazer AVE embólico, a conduta é anticoagular o doente, a droga mais frequentemente prescrita é o cumarínico, é o Marevan, que eu controlo o efeito da droga, né? E isso está relacionado à dose que eu vou utilizar, com o coagulograma, com o tempo de protrombina, sinônimo de INR. Bom, a gente olhando ali para o caso clínico, a gente tem os chamados fatores de risco para o doente fazer acidente vascular encefálico isquêmico, que foi o que aconteceu com o nosso doente. Se o doente não teve o evento, a gente se refere a isso como prevenção primária. Se a gente olhar o nosso paciente já teve um evento antigo, então se aplicaria melhor ali a abordagem para prevenção secundária. O que é isso? Evitar novos episódios relativos à doença cerebrovascular. Então, como é que é feito isso? A gente tem uma série de fatores de risco e eu preciso abordá-los. Então, se é o doente hipertenso, vai usar antihipertensivo. Se é o doente que tem dislipidemia, né, vai usar lá a estatina. Se tem fibrilação atrial, eu já falei a respeito da anticoagulação. O diabetes, o controle do diabetes, né, se tem lá a estenose de carótida, pode ser feito, por exemplo, a avaliação pela vascular e fazer uma endarterectomia ou colocação de um stent, e também se é doente que já teve evento prévio, né, e tem doença aterosclerótica, a associação também de uma droga que inibe a adesividade plaquetária. Bom, vamos falar um pouquinho agora se a gente atende um paciente com acidente vascular encefálico isquêmico propriamente dito, né? O que acontece no acidente vascular encefálico isquêmico? A patogênese. Ali eu tenho numa fase inicial uma área que a gente chama de núcleo, que é uma área onde tem um infarto, ali as células morreram. Eu tenho uma área de penumbra, onde eu tenho a isquemia. Eu tenho uma área ao lado dessa que se chama de oligoemia. E ao lado disso tudo, né, na extensão desse processo, eu tenho uma área autorregulada do sistema nervoso central, onde o fluxo do sangue é autorregulado. O que acontece ao longo das horas? Esse fluxo de sangue comprometido, onde houve obstrução, faz com que essa área de necrose ela progrida, ela aumente, né? E aí eu tenho um infarto cerebral de maior monta. Aqui uma tomografia mostrando a área de infarto e a área de penumbra, e ao longo do tempo a área de infarto ocupando um grande território do sistema nervoso central. Quer dizer, isso é péssimo, né? Porque o doente fica com uma perda funcional muito grande, né? Eu tenho etiologias várias para que o doente faça um acidente vascular encefálico isquêmico, e eu estou falando agora para vocês desse aqui, quando o doente tem uma trombose de um grande vaso, uma trombose de uma cerebral média, por exemplo, né? O que a gente faz, né? A conduta num acidente vascular encefálico isquêmico, essa conduta aqui é uma conduta tradicional. Esse ano eu vou fazer 43 anos de formado e eu sempre trabalhei em CTI. Então, cansei de atender doentes com acidente vascular encefálico isquêmico e fazer essa conduta, suporte clínico, controlar os níveis tensionais, prevenção de TVP, TEP, profilaxia de hemorragia digestiva, ali as medidas de suporte, né? Início de estatina, fez a tomografia, é um AVE isquêmico, início de aspirina, depois repete a tomografia, vê se aumentou ali a área de infarto, se teve transformação hemorrágica, avaliação da causa com ecocardiograma, ecodoppler cardiograma, Doppler de carótide vertebral. No caso de acidente vascular encefálico embólico, por conta lá da fibrilação atrial, a possibilidade de anticoagulação. Então, essa é a conduta tradicional. O que aconteceu ao longo do tempo que fez com que a gente mudasse
esse tipo de estratégia, né? Essa conduta tradicional muitas vezes não muda a evolução do doente. Então, aqui eu tenho uma tomografia com um acidente vascular encefálico, um infarto cerebral hemisférico. Quer dizer, esse doente muitas vezes fica em coma, internação prolongada, dependente de uma série de medidas de suporte do hospital, não melhora o nível de consciência em nenhum momento e frequentemente evolui para o óbito, né? Então, a gente tem consequências graves relacionadas ao AVE isquêmico. Aqui é um outro AVE isquêmico também, uma área grande comprometida, lobo occipital comprometido. São doentes que ficam dentro do hospital, ficam com sequelas graves e ficam com sequelas, se fica vivo, fica com sequela para o resto da vida e muitas vezes não saem do hospital e morrem exatamente por conta de complicações relacionadas a esse extenso infarto cerebral. A conduta atual, ela mudou, né? Isso é importante porque vocês estão vivendo, né, essa nova fase, que na verdade não é tão nova assim, né, que eu vou mostrar para vocês, mas é obrigatório que vocês saibam, né? Porque vocês é que no futuro vão atender as pessoas aí com AVE isquêmico nas emergências, né? A gente tem aqui, né, vocês estão assistindo aí esse tempo todo a pandemia, essa discussão, né, do que é um estudo randomizado, controlado, o que é um estudo de coorte, o que é uma meta-análise. Quer dizer, o maior nível de evidências são os trabalhos randomizados controlados e as meta-análises. É ali que a gente vai atrás da informação para a gente utilizar nos nossos doentes. E eu vou falar para vocês de trabalhos, né, que modificam a nossa prática clínica. Por isso que é muito importante estudar, né? Porque a gente tem esse tipo de informação e essa informação faz com que a gente modifique a nossa prática clínica. Então, no caso do AVE isquêmico, eu quero me reportar a vocês dessa publicação de dezembro de 1995, ou seja, vai fazer na semana que vem 25 anos que esse trabalho foi publicado. E esse trabalho, publicado há 25 anos, mudou a nossa conduta no AVE isquêmico. Mudou de que maneira, Afonso? Mudou porque ele mostrou que o uso de uma droga fazia diferença na evolução dos pacientes com AVE isquêmico. Que droga é essa que ele passou a utilizar nos pacientes com AVE isquêmico, né? Tinha lá uma escalinha onde a gente colocava pontos e o doente preenchia critérios para o uso dessa droga nas primeiras horas do AVE isquêmico. Então, é uma droga que a gente já conhecia e usava em outro contexto. Essa droga é o trombolítico. O que é o trombolítico? O trombolítico é uma droga, né? É um fibrinolítico, é uma droga que dissolve o coágulo, né? E essa droga, o fibrinolítico, o trombolítico, a gente já conhecia desde os anos 80 para tratar infarto agudo do miocárdio, como continuamos tratando até hoje, né? Só que até então, nunca ninguém tinha usado um trombolítico para tratar um AVE isquêmico. E esse autor fez isso. Então, ele fez o uso do trombolítico em um intervalo de tempo, quer dizer, uma janela de tempo ali depois do evento de 3 horas, e mostrou que quando a gente usava trombolítico nas primeiras 3 horas após um AVE isquêmico, né, fazia rapidamente a tomografia, via se o doente preenchia critérios, usava o trombolítico e mostrou que esses doentes tinham uma evolução melhor do que aqueles aonde essa conduta não foi adotada. Ou seja, mudou a nossa conduta no AVE isquêmico. Isso é muito importante, porque hoje, quando você vê um AVE isquêmico, vai passar imediatamente pela sua cabeça se o doente tem indicação ou não de fazer uso de trombolítico. Existe 3 frasezinhas que a gente utiliza muito, né? Quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, a gente fala de tempo é músculo. Quando a gente fala de sepse, a gente fala de tempo é vida. Quando a gente fala de acidente vascular isquêmico, a gente fala de tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido eu providenciar as coisas, melhor vai ser para aquele doente ser incluído no protocolo para uso de trombolítico no AVE isquêmico. Então, a gente não pode esquecer isso. Hoje, se entrar um doente na emergência com AVE isquêmico ou com quadro central, você vai agir para ver se eu posso incluí-lo no protocolo. Se esse doente fizer uma tomografia de crânio, vai fazer sempre, e tiver sangramento intraparenquimatoso, hemorragia intraparenquimatosa, ele está excluído desse protocolo. Ninguém vai usar trombolítico num doente que fez AVE hemorrágico.
eu posso vir a fazer trombolítico no doente que fez AVE isquêmico. Então, está aqui o trabalho que foi publicado, mostrando benefício nos doentes que usaram trombolítico. Qual foi o trombolítico que ele usou, Afonso? Foi o RTPA, que é o alteplase. Nós já conhecemos essa droga desde os anos 80. É o ativador do plasminogênio tecidual feito por técnica de DNA recombinante. O primeiro trombolítico que a gente utilizou lá nos anos 80 foi a streptokinase. Depois apareceu o RTPA. Então, usado ali nas primeiras 3 horas, mostrou benefício. Depois teve aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona isso na via da coagulação, o normal do sistema fibrinolítico, isso é normal, é que o nosso sistema de coagulação, nosso sistema fibrinolítico, ele dissolva o trombo, formando ali os produtos de degradação do fibrinogênio, o famoso dedímero, através do plasminogênio, que é transformado em plasmina. Então, é assim que funciona o nosso organismo. O que nós vamos fazer? O nosso organismo ele tem a nossa coagulação, nossa via da coagulação e a via da fibrinólise tem substâncias que ativam e substâncias que inibem esse plasminogênio. O que acontece é que, quando eu uso o RTPA, eu ativo a via da transformação do plasminogênio em plasmina. E aí eu dissolvo o coágulo com o ativador do plasminogênio tecidual recombinante, que é a alteplase. Bom, esse outro artigo, publicado posteriormente, estendeu o tempo de indicação da trombólise no doente que faz AVE isquêmico de 3 horas para 4 horas e meia. Então, hoje, a janela, hoje não, já há vários anos, a janela para usar trombolítico são 4 horas e meia. Lá em 95 foi 3 horas, depois foi modificado, ou seja, houve esse benefício aí de estender a indicação de trombólise com alteplase até 4 horas e meia depois do evento isquêmico. Então, eu tenho ali, o doente chegou com déficit focal, eu fiz a tomografia, tem uma área mostrando a possibilidade de obstrução de uma artéria cerebral média, que é onde tem aquela setinha ali, a gente faz a trombólise e o doente dissolve o coágulo e melhora o quadro neurológico, melhora o déficit focal. Muito importante, jamais esqueçam disso. A medicina avançou também, mais ainda, né? E aqui essa publicação de 2015 mostrando que a gente podia fazer mais ainda pelo doente com AVE isquêmico, o que se chamou de tratamento endovascular. Então, além da trombólise, foi acrescentada a possibilidade de tratamento endovascular, onde o médico, na sala de hemodinâmica, ele coloca um dispositivo e, junto com o trombolítico feito previamente, ele faz o que se chama de trombectomia. Ele retira o trombo. Então, está ali uma tomografia mostrando a obstrução e, posteriormente, da trombectomia, você tem novamente a circulação visível ali, quer dizer, o vaso foi aberto. Como que ele foi aberto? Ele foi aberto através da trombectomia. Hoje, o que se faz é o trombolítico mais a trombectomia. Existe um dispositivo que você coloca dentro do vaso arterial, vai lá onde existe obstrução e retira esse coágulo, né? E, com isso, você estendeu também a horas. Você pode fazer esse procedimento no intervalo de tempo maior do que 4 horas e meia. Por exemplo, 8 horas. Se estendeu isso para 8 horas. Então, é muito importante como que a medicina avança, trazendo benefícios para os nossos pacientes com AVE isquêmico. Muito bem. Vou interromper o compartilhamento, iniciar vídeo aqui para que vocês possam fazer perguntas. E o que foi apresentado é conteúdo para P2, né? E eu gostaria que vocês participassem ou escrevendo no chat aqui ou me fazendo pergunta. Pode abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. A pergunta de Murilo. Com certeza, Murilo, a aplicação de alteplase não pode vir a gerar um AVE hemorrágico? Pode. Isso é um efeito adverso grave do uso trombolítico. Mas a chance disso ocorrer é pequena, de transformação hemorrágica. Mas eu mesmo já tive doente que fez AVE hemorrágico e morreu. Mas a chance é pequena. Então, eu não devo deixar de fazer. Não devo deixar de fazer. E o doente, toda vez que a gente vai usar trombolítico, você tem que ver indicações e contraindicações. É semelhante ao como a gente procede quando a gente está diante de um infarto agudo do miocárdio.
Então, infarto agudo de miocárdio com supra de ST, tem indicação de trombolítica. Eu vou olhar indicação e contraindicação. Tem contraindicação relativa, tem contraindicação absoluta. Aqui, entre um hemorrágico e um isquêmico, qual é o melhor prognóstico? O mais comum, né, que você vai ver na quase totalidade dos casos, é o acidente vascular encefálico isquêmico, trombótico. Esse é o mais comum, né? E aí é exatamente esse doente que você vai procurar ver se ele tem indicação para fazer uso do trombolítico. Se é hemorrágico, ele está fora do protocolo, né? Se é um ataque isquêmico transitório, ele está fora do protocolo também. Agora, o que você vai ver mais é acidente vascular encefálico isquêmico trombótico. Em relação ao prognóstico, depende da extensão, né? Digamos assim, se é um doente que teve uma hemorragia intraparenquimatose extensa, o que eu tenho que fazer é chamar o colega da neurocirurgia para ver se esse doente não tem indicação cirúrgica, né? De drenar o hematoma, colocar uma derivação ventricular externa, né? Colocar uma DVE e drenar o hematoma. Então, isso é AVE, é acidente vascular encefálico hemorrágico extenso, isso é igual a neurocirurgia. Mesmo que seja pequeno, você tem que chamar o neurocirurgião, porque aquele doente pode ser um doente cirúrgico. E você, emergencista ou intensivista, que é o meu caso, eu não sou neurocirurgião. Então, vi um AVE hemorrágico, eu vou falar com o neuro. Olha aqui, a imagem, o que eu vou fazer com esse doente? Preciso operar ou não? Ele vai me dizer. Se é isquêmico, eu também vou conversar. Não mais com o neurocirurgião, porque ali naquele momento o neurocirurgião não deve entrar no circuito. Talvez se reportar o que os hospitais fazem hoje, para que auxilie o emergencista a decidir sobre o trombolítico, o que eles fizeram? Ou colocaram um neurologista de plantão nas emergências, que atendem AVE isquêmico, ou esse neurologista ele está alcançável, quer dizer, eu estou de plantão, mas eu falo com ele, envio a imagem, converso com ele, vejo se o doente preenche critérios para fazer uso da trombólise no AVE isquêmico. É assim que as emergências organizadas funcionam. Okay? Quanto ao prognóstico, depende da extensão do problema, né? Um AVE isquêmico extenso, hemisférico, o doente vai ficar em coma e a chance de morrer é altíssima, né? A mesma coisa para um acidente vascular encefálico hemorrágico, que o doente ficou em coma, foi operado e continua em coma. O prognóstico também é reservado. Mas a gente tem que oferecer as possibilidades de tratamento. Aqui, em relação à fibrilação atrial, né, que você está falando, normalmente a gente dá preferência quando a gente tem fibrilação. Eu tenho a fibrilação, eu expliquei para vocês, fibrilação atrial aguda e crônica, né? Se eu estou falando de reversão da arritmia, é para fibrilação atrial aguda. Aí eu tenho duas possibilidades: reversão com droga, que a gente chama de cardioversão química, ou reversão com a cardioversão elétrica, né? Com choque. A gente vai reservar o tratamento da fibrilação atrial aguda com cardioversão elétrica, com choque, para os casos onde o doente deteriora rapidamente. O doente fica chocado, tem edema agudo ou dor torácica. Então, FA aguda com edema agudo de pulmão, com dor torácica ou choque, é indicação imediata de cardioversão elétrica. Não é esse caso. Eu vou dar preferência sempre à amiodarona venosa, em dripping, para reversão para ritmo sinusal. Agora, eu posso ter usado a amiodarona por 24 horas ou 48 horas e o doente não reverteu para ritmo sinusal. O que eu vou fazer? Não continuo com a amiodarona e faço a cardioversão elétrica. É assim que é feito o raciocínio em relação à conduta terapêutica. Entendeu? Entendeu, né? Mais perguntas, por favor. Não, Murilo, não. Partir para a cardioversão elétrica, não, porque você pode ter o doente acordado, conversando com você, com uma resposta ventricular alta por uma fibrilação atrial aguda e não há necessidade de você fazer a cardioversão elétrica. Você vai admitir esse doente, vai prescrever a amiodarona, uma dose de ataque, uma dose de manutenção, infusão contínua em bomba infusora e vai aguardar. Muitas vezes, nas horas subsequentes, esse doente reverte para ritmo sinusal. Agora, se não reverter, eu vou pensar na possibilidade da cardioversão elétrica. Ok? Se o doente chegar para você muito grave, você vai logo decidir, como eu falei, dor torácica, edema agudo de pulmão e choque. Aí é cardioversão elétrica imediata. Só complementando o que você falou, se eu tenho dúvida se é FA aguda, que algumas vezes a gente vai ficar com dúvida, né?
Aí o que se faz normalmente para autorizar a cardioversão? A gente faz um ecocardiograma transesofágico para ver se tem trombo no ato esquerdo. Se tem trombo, por conta da FA, não vai ter cardioversão. Não vai ter cardioversão. Aí eu vou controlar a frequência e anticoagular o doente, para mais adiante eu poder fazer a cardioversão. Ok? Isso se faz também quando o doente é admitido. Não, eu achei que eu tinha entendido, porque eu achei que não ia fazer a cardioversão nesse caso, você ia só lidar com o trombo, mas então depois você faz também. Não, o doente que tem fibrilação atrial de tempo indeterminado, que ele fez o episódio de FA e tem trombo, eu vou anticoagular. Vou anticoagular. Sim. Vou Aí anticoagular. depois você vai cardioverter também, não? Se é um doente idoso, não vai fazer nada. Ninguém vai cardioverter o doente. Mas, às vezes, é doente novo que está anticoagulado. Se ele está anticoagulado de maneira adequada, ele não vai fazer evento central, entendeu? Porque ele está anticoagulado. Sim. Aí você vai observar que muitas vezes o doente, quando tem a FA, ele não compensa direito a doença cardíaca, ele fica descompensado, fica dispineico, quer dizer, aquilo está atrapalhando. E aí o ideal é que eu retorne aquele doente para ritmo sinusal. Normalmente a gente dá um intervalo aí de 4 semanas, um mês, o doente fica anticoagulado e depois se faz a cardioversão. São 4 semanas de... É um bom tempo. Oi? É um tempo grande de Sim, anticoagulante. porque tem que ter certeza que o doente está anticoagulado. E não vai fazer efeito. Não é que mas não. Aí... Não, se o cardioverter, ele volta para sinusal, não é isso. Mas se ele tem trombo, e não está anticoagulado de maneira adequada, por um tempo razoável, ele vai fazer o evento central. Então não adianta eu voltar para ritmo sinusal e o doente ficar com uma sequela neurológica. Não tem sentido isso. Entendi. Então, se você cardioverte, com chance de trombo, vai causar acidente central. Você nunca vai fazer isso, porque se você tem dúvida que é aguda, não tem certeza absoluta, e muitos hospitamentos, muitas vezes isso vai acontecer, você vai ter que fazer o eco transesofágico antes da cardioversão. Entendeu? Beleza. Aí, entendi. Agora eu entendi. Muito obrigado, professor. O ecocardiograma transesofágico não tem trombo. Aí eu tenho tranquilidade para poder fazer a cardioversão. Agora, tem trombo. É anticoagulação para a cardioversão, só controla a frequência. Ok? Beleza. Ok. Excelente. Obrigado. Vocês vão aprender isso na cardiologia. Vai falar-se sobre isso novamente. Tá? O que eu quero agora fica realmente meio abstrato para a gente, porque é muita informação. Eu sei. Mas veja bem. É muito interessante, é muito interessante. O que eu quero, o que vocês não podem esquecer é o seguinte: quando o meu doente tem fibrilação atrial, eu preciso protegê-lo quanto à possibilidade de uma complicação, que é o acidente vascular encefálico embólico, isquêmico embólico. Como que eu faço isso? Com o uso do anticoagulante oral, que foi o que eu expliquei para vocês. Tá bom? É isso que eu vou cuidar de vocês. Mais perguntas? Então, vocês vejam que, a partir de um caso clínico, a gente pode abordar uma opção de coisa, né? E a medicina, eu sou intensivista, mas a minha formação é clínica. A gente tem que ter base de clínica médica para poder atender um doente, né? Ver para que lado que as coisas estão indo, que providências devem ser tomadas, né? Naturalmente, a gente não domina todos os assuntos, a gente precisa estar sempre revendo, estudando, mas se exige das pessoas que vão trabalhar, né, nesse atendimento, que algumas coisas são absolutamente necessárias. Hoje você atendeu num AVE isquêmico, num setor de emergência, e não passar pela sua cabeça que naquelas horas subsequentes eu tenho que ver se eu incluo ele ali no protocolo de trombólise, isso é crime. É mais ou menos igual atender um doente com infarto, com supra de ACT e não fazer trombólise, isso é crime também. Não pode, é igual atender um doente com choque séptico e hidratar o doente e não iniciar antibiótico dentro da primeira hora. É crime também. Quer dizer, o médico ele é responsável pelas suas atitudes, entendeu? E tudo que nós fazemos é auditado. Quer dizer, o que eu estou fazendo agora, daqui a pouco vai chegar um colega e vai perguntar assim para mim: Afonso, por que você atendeu esse doente desse jeito? Eu tenho que me explicar. Eu atendi por isso, por isso, por isso, por isso. Por que você não fez trombólise? Eu vou dizer o que para ele? Eu esqueci? Né? Esqueci. Bom, esqueceu é igual o doente ficar
em coma, e o doente ficar com uma sequela neurológica para o resto da vida. Então, isso não existe, né? Não tem essa palavra esqueci de uma coisa importante, ela não existe no vocabulário do médico. Não existe. Então, vai fazer outra coisa, não vai fazer medicina, vai ganhar dinheiro de outra maneira, vai ser feliz de outra maneira, mas não atendendo o doente, entendeu? É mais ou menos atender um doente com Covid, com falta de ar, com hipóxia e mandar para casa para ficar em observação. Vai morrer em casa de hipóxia. Então, não dá. Esse tipo de atitude não é permitido entre médicos, entendeu? Então, a gente tem muita responsabilidade com as coisas que a gente está fazendo. Se você está trabalhando, está de plantão, está atendendo doente, procure fazer o melhor possível. Se eu não entendo, não sei, fiquei na dúvida, não tem problema nenhum. Isso acontece com todo mundo. Eu vou conversar com os colegas, eu vou ligar para um colega, está acontecendo isso, o que eu faço? Isso é tudo normal. A gente tem que ter humildade também para saber que a gente não domina por completo todas as coisas que nós vamos fazer. Para isso, a gente tem colegas, a gente pode conversar, né? O que eu não posso nunca é me omitir e depois, quando cobrar, dizer assim, não fiz porque eu não quis, eu não fiz porque não sabia. Esse tipo de atitude não é permitido também. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, vocês estão convidados a participar semana que vem da aula de revisão. Se não puderem participar porque tem outra atividade, também não tem problema, a aula vai ser gravada. Essa aula vai ser gravada, vai para o AVA, e a aula da semana que vem, que eu vou conversar sobre revisão, também vai para o AVA, tá? Então, podem colocar presentes ali e eu aguardo, e podem sair de sala antes de eu terminar. Obrigado a todos. Continue se protegendo aí, tá? Um abraço.